Olá, meu povo que acompanha o canal Agricultura Ferraz. Depois de um tempo sem publicar, achei por bem hoje poder retomar com as publicações dos vídeos sobre a nossa querida e amada agricultura familiar. Passando por algumas localidades, eu pude observar a decadência de diversos sistemas de cultivo aqui do sertão do Pajeú, mais especificamente nessa micro-região do Brejo de Altitude, que compreende os municípios de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde. Áreas que historicamente foram cultivadas com cana-de-açúcar, café, mandioca, feijão, milho. Primeira coisa que eu observei foi a substituição dessas culturas, né? O advento da cana-de-açúcar sobre as demais culturas é perceptível nos dois municípios em questão, sobretudo em Santa Cruz da Baixa Verde, dada a grande produção da rapadura. Isso é até justificável. Os empreendimentos daqui são de pequeno porte e produzem e ocupam terrenos significativamente pequenos em comparação aos grandes latifúndios de outras regiões do país. Acontece que aqui nessa região, que já foi produtora de diversos outros produtos agrícolas, hoje se concentrando apenas em algumas delas, acaba por criar uma defasagem no fornecimento de alimentos típicos da região, e a consequência principal desse fenômeno é que lá na frente, lá na feira, no momento em que a família vai adquirir a compra mensal ou de 15 dias, sei lá, de semanal, acabam substituindo por produtos não típicos, né? E isso é só uma resposta daquilo que a gente já vê, já acompanha no campo. Família que compra fécula de mandioca industrializada, fécula, para quem não sabe, é goma, polvilho. Essa família compra porque não tem mais na região quem possa lhe fornecer a goma aqui da terra, assim como a farinha, que vem de outros estados, sendo que aqui, principalmente Triunfo, sempre foi uma cidade produtora e autossuficiente na produção de farinha de mandioca. Inúmeras casas de farinha fizeram história em todo o nosso município e hoje, significativamente, não existe um número para representar essa produção de farinha. Boa parte da farinha consumida aqui no município de Triunfo vem principalmente da Paraíba, do município de Tavares e Princesa Isabel. De certa forma, movimenta mercados, né? Mercados interestaduais. Mas aqui o problema não é necessariamente essa movimentação, mas essa sinalização de que o campo não está mais produzindo os produtos típicos, as culturas típicas da região. E, consequentemente, há uma transformação no hábito alimentar das pessoas, há uma degradação na cultura alimentar das pessoas, e aí a gente vê um crescente número de pessoas em busca de produtos típicos, de produtos que possam substituir essa alimentação que foi testada, alimentação de produtos de fora, que foi testada, mas que não foi necessariamente assimilada, o pessoal não conseguiu de fato trazer para a culinária, para os hábitos alimentares locais, né? O que é que eu quis dizer com isso? Quis dizer que depois de um tempo a população volta a buscar produtos de origem local. E aí entra uma série de produtos, como a farinha de mandioca, a própria goma, a massa puba, que também é obtida da mandioca,
o café torrado e moído na região. Para esse café ser torrado e ser moído na região, consequentemente, ele precisa ser produzido também na região, né? E aí aqueles produtores do passado, que seus cafezais, suas plantações de mandioca já não existem mais, têm atentado para isso, né? E muito lentamente tem havido uma resposta. É tanto que recentemente uma TV local registrou que a produção de café aqui no município de Triunfo, Pernambuco, deveria se recuperar, principalmente levando em conta esse modo peculiar que cultivamos café aqui, o famoso café de sombra, né? Um café de alta qualidade que é bastante procurado pelas pessoas que apreciam o cafezinho, né? E assim a gente tem que buscar entender que o campo precisa se reestruturar. As pessoas estão tendo cada vez mais acesso à informação. Informações essas que muitas vezes atentam para a saúde. E saúde esta que é obtida principalmente de bons hábitos alimentares. E não há uma forma melhor de ter bons hábitos alimentares do que consumindo um produto natural, um produto da própria região, preferencialmente isento de agrotóxicos, de produtos químicos, né, sintéticos, como assim queiram dizer, e aquele produto produzido de modo peculiar da própria região, daquela agricultura antiga, passada de pai para filho, onde a gente possuía as sementes crioulas, sementes de plantas cultivadas há diversas gerações pela população local e passada hereditariamente, né? Então há toda essa busca. Mas aí surge a questão, será que o campo realmente está preparado para absorver essa nova demanda de consumidores cada vez mais conscientes de que precisam consumir alimentos saudáveis? Eu não tenho visto isso, e é justamente essa a minha preocupação. O campo de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde ainda não atentou para isso. Infelizmente, os produtores ainda permanecem vinculados à questão da produção de cana, que nem sempre corresponde aos anseios locais, né? Até porque o consumo de rapadura, que é o principal produto da cana aqui de nossa região, o consumo de rapadura local ele não é tão grande. Boa parte, esmagadora maioria da rapadura produzida aqui nesses dois municípios, ela é levada para outras cidades, para outros estados, até para fora do país. Há histórias que saiu rapadura aí nos últimos anos. Então a gente precisa entender que é necessário aumentar a diversidade nos nossos sistemas de cultivos, produzir diversos alimentos, produzir mais de uma espécie de planta, e não necessariamente se vincular a apenas um sistema de cultivo, a um tipo de cultura, e sim aumentar cada vez mais essa diversidade. Então, se eu tenho uma área, eu vou plantar cana para rapadura, mas eu também vou plantar café no sistema agroecológico sombreado. Eu também vou plantar feijão guandu, que é bastante apreciado. Eu vou plantar macaxeira para vender a raiz. Eu vou plantar mandioca para vender massa puba, para vender a farinha, para vender a goma, para fornecer as manivas e as folhas para alimentação animal, né? Então a gente tem que ter essa dinamicidade. Eu vou voltar a produzir o milho da terra, vou voltar a produzir o feijão crioulo, vou voltar a plantar a abóbora da terra, vou voltar a plantar soja não, fava, vou voltar a plantar tudo aquilo que por anos identificou a agricultura triunfense e santacruzense como agricultura diversa, como agricultura familiar, né? E aí a gente busca que os produtores atentem para isso, busquem o acesso às práticas agroecológicas, às práticas que condicionam esse cultivo diverso, e aí a gente vai ter uma transformação no campo e depois, consequentemente, nas nossas linhas comerciais. Então era isso.